Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Deltamate. Eu sou o professor Thiago Carneiro. Hoje vamos falar do teorema de Bachet-Bezou. Aula passada a gente apresentou o teorema como colorário para demonstrar uma proposição, de congruência do assunto de anéis, mas hoje vamos demonstrar o teorema de Bachet-Bezou em si, Então, gente, vamos fazer uma demonstrações numericamente, depois a gente vai partir para a álgebra, porque para vocês entenderem primeiramente de forma numérica, para depois vocês entenderem da forma algébrica, ok? Então, o teorema de Bachet-Bezou é esse aqui. Sejam A e B pertencentes a Z, então existem x, y pertencente a Z, com AX mais BY igual ao MDC de AB. Portanto, se C pertence a Z, é tal que C divide A e C divide B, então C divide o MDC de AB. Ok, gente? Então vamos lá. Olá, pessoal. Vamos fazer a demonstração do teorema de Bachet-Bezou, Esse teorema, na verdade, ele é um teorema que leva o nome de dois matemáticos franceses, que propôs esse teorema. E vamos fazer a demonstração desse teorema. Vamos utilizar a experimentação numérica para então a gente realmente generalizar e fazer a demonstração algébrica, certo? Por quê? Porque experimentalmente a gente atribuindo valores no teorema, vamos realmente chegar a um consenso, de como é provada de forma algébrica esse teorema. Que a aula passada eu usei esse teorema como colorário para provar um outro teorema, que está dentro do assunto de o anel de inteiros módulo n, que é realmente uma proposição de congruência, Eu usei esse colorário de Bachet-Bezou para a gente demonstrar um teorema envolvendo congruência, uma proposição. Primeiramente, vamos demonstrar de forma numérica. Bom, eu fiz questão de colocar novamente a proposição aqui, apesar de ela já ter aparecido na tela, para poder a gente realmente seguir com o raciocínio. Sejam A e B pertencentes a Z, então existem x e y pertencentes a Z, com AX mais BY igual ao MDC de AB. Portanto, se C pertence a Z, isso aqui é um C, certo, gente? É um C, porque realmente foi um erro aqui. Pertence a Z, é tal que C divide A e C divide B, então C divide o MDC de AB. Aí você me diz, Thiago, o que significa isso? Vou já explicar de forma numérica para vocês entenderem. Bom, é o seguinte, se você for pegar esse teorema aqui, o teorema de Bachet-Bezou, eu tenho aqui, AX, mais BY, ele diz que AX mais BY é igual ao MDC, certo? De AB. Veja bem, essa soma aqui, eu tenho um valor x e y. Esse valor x e y, ele pode assumir tanto os valores positivos como valores negativos, certo? Então, isso aí, os x e y pode ser valores positivos como valores negativos. Que isso aqui vai ser igual ao MDC. Gente, vamos testar aqui, Se eu disser que o meu A vai ser igual a 9 e o meu B vai ser igual a 3, certo? Então, veja bem, se eu somar 3x, se eu somar aqui, 9x mais 3y, vai ser igual ao MDC de 9 e 3. Gente, o MDC de 9 e 3... o máximo divisor comum de 9 e 3 vai ser 3, não é isso? Porque se a gente for botar aqui, 9 e 3, fizer o MDC aqui, vai ser aqui por 3, 9 dividido por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Aqui já não é mais o máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum entre 9 e 3 vai ser quem? 3, não é isso? Então, significa o seguinte, gente.
Se eu atribuir esse valor aqui, ó, a soma de 9 mais 3 vai ser igual, tem que ser igual a 3. Então, quais os valores de x e de y que eu coloco aqui para que meu resultado seja igual ao MDC? Então, aqui é o seguinte, para x aqui, uma das possibilidades, para x igual a 1 e y igual a menos 2. Não é isso? Que a gente substituindo na fórmula aqui, eu vou ter o quê? 9 vezes 1 mais 3 vezes menos 2. Que essa conta aqui, 9 vezes 1 é 2, não é isso? Vai ser 9 vezes 1 é 9, mais 3 vezes menos 2 é o quê? Menos 6. 9 menos 6, 3. Pronto. Aqui, então, existe os valores x e y que satisfaz o meu teorema. Claro que isso aqui, quando ele fala aqui no teorema que existem, significa que existem, que não é isso, essa aqui não é uma regra geral, entendeu? Não é uma regra geral. Então veja bem, o que eu quero dizer com isso? Que se eu pegar um outro valor, no caso, pega aí 2 no MDC, se você pegar de 4, né? Aí você pega agora aqui, para A igual a 4, certo? Vou botar aqui, para A igual a 2 e B igual a 8, certo? Então eu vou ter 2x mais 8y vai ser igual ao MDC de 2 e 8. O MDC de 2 e 8 vai ser quem? 2. Né? Então o que acontece, gente? Quais os valores de x e y que eu somar 2 mais 8 para dar 2? Vai ser pelo menos um deles vai ser negativo, ou x ou y. Então como é que vai ser aqui? Ó? Eu vou atribuir x igual a 3, não é isso? X igual a 3, não, desculpe, gente. Eu vou atribuir x igual a 5, x igual a 5, né? E y igual a menos 1, que vai dar menos 8, né? Então, 2 vezes 5, 10. 10 menos 8 dá 2. Então, aí, eu sei que x vai ser 5 e y menos 1. Repare que pelo menos um deles, ou x ou y, vai ser um valor negativo. Repare que um ou outro vai ser negativo os valores. Então, o que eu posso dizer com isso? Vamos agora para o teorema. O teorema de forma, né, algébrica. Então, como vamos supor, eu vou passar uma linha aqui embaixo, certo? E vamos partir agora para o teorema, certo? Bom, vamos supor, certo, que eu tenha aqui para a álgebra, que eu tenha um conjunto de combinações lineares, que eu vou chamar de L, de AB, ou seja, a gente fez uma combinação de duas combinações aqui, né? AB, chamando uma de 3, outra de 9, uma de 2 e de 8. Então, vamos supor que eu tenho um conjunto de combinações lineares aqui, certo? Que esse meu conjunto aqui, ele vai ser igual, ó, a definição, ele vai ser igual, esse conjunto vai ser esse meu conjunto aqui, vai ser AX mais BY, né? Tal que eu tenho quem? X, Y pertencente a Z. Certo? É o conjunto. Então, vamos supor que eu tenho eu vou pegar o menor elemento desse conjunto que eu vou chamar de D. Certo? Então, eu vou dizer que D vai ser o meu menor elemento positivo. Eu vou dizer que D vai ser meu menor elemento positivo pertencente a esse conjunto. Então, eu tenho que, se D é o menor elemento positivo, ele vai ser igual a um AX0 mais B Y0, que D vai ser a soma de AX0 mais BY0, em que um ou outro aqui vai assumir um valor negativo, de X ou de Y. Ou X ou Y vai ser um valor, pelo menos um deles vai ser negativo, certo? Então, eu disse que D é igual a AX0 mais BY0, certo? Então, eu estou dizendo que D é o meu menor elemento positivo, pertencente a esse conjunto. Então, é o seguinte, se eu pegar agora aqui um valor M, que é um valor maior do que D, certo?
que eu vou dizer que M vai ser AX mais BY, certo? Então, se eu disser o seguinte, que D, ele divide todos os elementos aqui pertencentes a esse conjunto. Por ele ser o menor elemento positivo, D divide todos esses elementos aqui pertencentes a esse conjunto. E M também pertence a esse conjunto. Então, eu vou botar assim, que D e M pertencem a L de AB, certo? Então, é o seguinte, eu vou agora dizer que se D, ele divide M, se D divide M, eu vou dizer o seguinte, que pelo algoritmo de Euclides, eu vou dizer que D, na divisão euclidiana, eu vou dizer que D, eu vou dizer que M vai ser igual a um certo quociente, um certo Q, né, que eu vou dizer que Q e R, que são quociente e resto pertencentes também ao conjunto dos números inteiros. Então, eu vou dizer que Q é um quociente multiplicado por D mais um R, mais o meu resto, certo? Então, se eu vou pegar o seguinte agora, eu vou substituir esses valores aqui na equação euclidiana. Eu vou dizer, então, que M vai ser igual, certo, gente? M vai ser igual a... vou substituindo aqui, só que, desculpe, M não. Eu vou isolar o resto, certo? Eu vou isolar o resto aqui. Eu vou dizer, então, que é o seguinte, que R, aqui, certo? Vai ser igual a M menos Q multiplicado por D, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Então, eu vou pegar agora os valores e substituir. M não é AX mais B, então vai ser AX mais BY menos Q, que é D, AX0 mais BY0. Substituir aqui. Fazendo a distributiva aqui, eu vou então, arrumando aqui, eu vou dizer que o meu AX menos Q de AX0 mais o meu BY menos Q de meu BY0. Arrumando aqui, eu vou dizer que R vai ser igual a, boto A em evidência, vai ser X menos Q, né, de X0, mais, botando B em evidência, vai ser Y menos Q de Y, que é um zero, né, Y0, certo? Ok, então veja aqui que aqui ó, tem o teorema de Bachet-Bizu, né? Só que é o seguinte, gente. Se eu tenho que o meu D, ele divide M, só que se eu tenho um R, eu sei que aqui, ó, essa questão aqui, eu vou dizer, eu sei que R vai ser menor ou igual, certo? A D, que é menor do que, desculpe, aqui, ó, 0 vai ser menor ou igual a R, que é menor do que D, certo? Aqui. Isso aqui justamente o teorema de Euclides, né? A divisão de Euclides, que o resto ele tem que estar entre 0 e o divisor, certo? Ou seja, então é o seguinte, só que é o seguinte, se eu sei que o resto ele é menor do que D, certo? O resto ele é o menor do que D, e D é o menor elemento positivo, resta dizer que o meu resto aqui, ó, ele vai ser 0. Por quê? Porque eu tenho que D é o meu menor elemento positivo pertencente ao conjunto. E o meu R é menor do que D. Então, se o R é menor do que D, e sabendo que D é o menor elemento positivo, então resta dizer que o R é igual a 0. Certo? Então, significa isso aqui. Então, a gente viu o seguinte, que eu tenho o seguinte, que R é igual a 0. Então, eu vou dizer também que se eu tenho que o meu D, eu tenho dizendo assim, que meu D, então, ó, nessa soma aqui, eu vou dizer, e nisso aqui, que ele é 0, então eu vou dizer que o meu D, ele vai ser menor, que é o menor ou igual ao MDC de AB, como a gente realmente provou, pegando um número, um menor elemento positivo. Então eu vou afirmar que D é menor ou igual ao MDC
de AB. Certo? Então, olha só. Visto isso aqui, eu vou ter o seguinte. Visto isso aqui, eu vou ter que... Se eu tenho agora aqui, ó... Se eu afirmei que o meu D... ele é menor ou igual ao MDC de AB... Certo? Resta dizer que... Se eu tenho agora, na segunda proposição... Se eu tenho que um C pertencente a Z... Se eu tenho que C ele é pertencente a Z... E eu sei que C, ele divide A e C divide B. Então, C, ele está me dizendo aqui que vai dividir o quê? O MDC de A, B. Veja bem, se eu disser para você que o C, se eu tomar que o C é igual ao MDC, certo? De AB. Se eu disser que C é igual ao MDC de AB, certo? E eu digo que D é menor ou igual ao MDC de BB, eu posso dizer que se é menor ou igual, eu posso dizer então que C, ele divide D, certo? Então, se C aqui, ele divide D, então significa que o MDC de AB, que eu chamei de C, vai dividir D. Só que veja bem, gente, para que isso aconteça, como D é o menor elemento positivo, para que isso aconteça, então, o MDC de AB tem que ser igual a D. Porque MDC, ele sendo, não pode ser menor do que D, porque D, eu já disse que é o menor elemento positivo pertencente ao conjunto, então não tem nenhum elemento menor do que ele, então o MDC não pode ser menor. O MDC ele não pode ser maior do que D, porque o MDC então não poderia dividir D, ele sendo maior. Então, o que realmente leva à conclusão que o MDC ele é igual a D, que é o que a gente já provou. Então, D ele vai ser igual ao MDC de AB. Não é isso? E quem é D no início que a gente viu? D que a gente chamou de quê? De um AX mais BY, não é isso? Então, AX mais BY vai ser igual ao quê? D também é igual ao MDC, vai ser igual ao MDC de AB, certo? Que é o que a gente acabou de provar aqui com o teorema, certo, gente? Então, é isso aí. O teorema de Bachet-Bizot realmente foi provado dessa forma, ok?